Filosofia do jiu-jitsu. Você já ouviu falar nessa expressão? Você sabe o que significa filosofia do jiu-jitsu? Se você não sabe, não se preocupe. Primeiramente, deixa eu me apresentar. Eu sou Suzane Andrade. Hoje eu sou faixa preta de jiu-jitsu. Após 9 anos de tatame, eu realizei esse sonho de me tornar faixa preta. E é por isso que eu decidi criar esse podcast em formato monocast, onde eu vou sentar aqui na minha cadeira e vou te contar um pouquinho sobre o que é filosofia do jiu-jitsu, como usar a filosofia do jiu-jitsu para te tornar uma pessoa melhor, dentro e principalmente fora do tatame. Agora sim, eu vou te explicar o que é filosofia do jiu-jitsu. A filosofia do jiu-jitsu é a ferramenta que de fato nos faz evoluir como seres humanos. Eu entendo desde 2017, quando eu criei esse canal aqui, que técnica o seu professor está capacitado, muito mais capacitado a te ensinar, porque ele está ali com você presencialmente. Às vezes eu posso até te passar um detalhe aqui que você não saiba, que vai fazer a diferença no seu jogo. Mas esse podcast, ele foi criado para transformar a sua vida e para deixar um legado no mundo do jiu-jitsu, porque é isso que eu quero, transformar as pessoas dentro e fora dos tatames. E afinal, Su, o que é filosofia do jiu-jitsu? A filosofia do jiu-jitsu é a ferramenta que nos torna pessoas melhores. Eu costumo dizer que a técnica é o como você executa, é o como você faz. A gente está muito acostumado com o como, mas às vezes a gente esquece do porquê a gente faz o que a gente faz. E a filosofia é justamente esse porquê. Por que que eu vou todos os dias ao tatame? Por que que eu vou todos os dias tentar aprender uma técnica nova que às vezes eu esqueço? Por quê? E aí que você começa a entender que por trás de cada técnica, por trás de cada situação ali dentro do tatame específica, existe um porquê. E é justamente isso que a gente vai trazer aqui nesse podcast. Mas para que você, de fato, seja moldado e consiga evoluir com a filosofia do jiu-jitsu, você precisa ser uma pessoa antifrágil. E eu vou te trazer aqui o conceito do que é ser antifrágil. Primeiro eu vou te trazer o conceito do que é ser frágil. Frágil é como uma taça de cristal. A taça de cristal, quando ela cai no chão, ela simplesmente quebra. Não tem o que fazer. Ela cai e ela quebra. Ou seja, aquela pessoa frágil é a pessoa que, diante de uma situação de caos, diante de uma situação de confronto, uma situação de mudança, onde ela é cobrada dentro do tatame, é aquela pessoa que vai simplesmente desistir do jiu-jitsu. Quantas pessoas você conhece que de fato conseguem trilhar esse caminho, essa jornada até a faixa preta? São poucas pessoas. Hoje em dia a gente tem até mais pessoas porque o tempo para você pegar a faixa preta em algumas escolas é curtíssimo. Mas isso não é tema desse podcast de agora. Mais para frente a gente vai falar sobre isso também. Mas a gente precisa entender que se você for frágil, se o seu mestre te confrontar e você levar aquilo pro pessoal, você vai sair do jiu-jitsu, você vai desistir. Então você não pode ser uma pessoa frágil para viver a filosofia do jiu-jitsu dentro e fora do tatame. Mas, em compensação, você também não pode ser uma pessoa rígida. E o que é ser uma pessoa rígida? A pessoa rígida é como a pedra. A pedra, você pode bater, 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 que ela vai demorar a quebrar. Essa pedra, dependendo da pressão que ela sofre, ela pode até quebrar, mas demora muito mais tempo. E a pessoa que é rígida como a pedra, ela pode até permanecer no jiu-jitsu, mas é aquela pessoa que não se permite modificar pela filosofia desse esporte. É aquela pessoa que tem a síndrome do que eu costumo chamar de síndrome da Gabriela, que é: eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim. E essa pessoa também, ela pode até chegar na faixa preta, mas ela não vai ter o caráter dela modificado, ela não vai ter o estilo de vida dela modificado, ela vai continuar sendo quem ela é. E infelizmente muitas pessoas chegam na faixa preta e não têm o seu caráter transformado por esse esporte. O que é uma pena, porque o jiu-jitsu, como filosofia de vida, ele visa justamente isso:
nos tornar seres humanos melhores. E o que é a antifragilidade então, Su? A antifragilidade é como os músculos do nosso corpo. Você já percebeu que quando a gente exercita o músculo do nosso corpo, muitas vezes ele até chega à fadiga, que é o que a gente chama de chegar à falha. Só que esse músculo, quando ele falha, é quando ele fica mais forte. É quando ele fica muito melhor. Então é exatamente isso que é ser antifrágil. É você entender que as situações de caos, as situações de pressão, as situações que o seu mestre te cobra 1% mais, é onde você de fato vai ser modificado. E para você ter a sua vida modificada, para você de fato crescer com a filosofia do jiu-jitsu, você precisa ser antifrágil. Sabe por quê? Porque até a sua faixa preta, até essa sua jornada da faixa preta, a sua vida vai acontecer. Você vai encontrar pessoas no seu caminho, você vai perder pessoas no seu caminho, você vai deixar pessoas para trás porque você já não é mais aquela pessoa de antes e aquelas pessoas já não fazem parte do seu novo estilo de vida. E aí você começa a entender que você está crescendo. E crescer dói. Dói porque a gente precisa abrir mão de pessoas que a gente ama muitas vezes. A gente precisa dizer não para pessoas que a gente ama. A gente precisa deixar para trás velhos hábitos que moldavam a nossa vida e moldavam quem a gente era, porque a gente já não combina mais com esse estilo de vida. E aí eu te pergunto, você está disposto a abrir mão do seu estilo de vida para se tornar uma pessoa melhor através da filosofia do jiu-jitsu? Porque se você tiver, eu te espero aqui no próximo episódio, onde a gente vai aprofundar cada vez mais esse tema sobre filosofia do jiu-jitsu. E eu vou trazer aqui algo que vai realmente começar a te transformar de dentro para fora. E essa mudança de dentro para fora é o que realmente faz a diferença no mundo. No seu mundo interno e no seu mundo externo. E você vai ver como portas vão se abrir na sua vida. Eu espero que você tenha gostado desse primeiro episódio. Foi um pouco mais curto. E eu quero saber aqui, deixa nos comentários como o jiu-jitsu já transformou a sua vida. E aí a gente vai juntos construir esse legado de filosofia do jiu-jitsu, para que mais pessoas possam ser impactadas através dessa arte suave. Os